Começar mais uma live. Bem-vindas! Hoje o tema é muito importante, lipedema versus linfedema. Como tratar cada caso? Vamos conversar sobre isso para não errar, né? Um dos pontos principais para um profissional que atua com vida, com saúde de outras pessoas é não cometer erros. Então vamos falar sobre lipedema e linfedema, como você deve tratar cada caso, né? Entregar resultado em cada um dos casos de forma segura e efetiva, certo? Então, se você já recebeu algum caso, tanto de lipedema quanto de linfedema, e ficou com alguma dúvida, ou se você atende atualmente algum dos casos e tem dúvidas, pode mandar aqui pra mim, que vai ser uma honra, tá? Um prazer te ajudar nesse caso, em cada caso que você tiver aí pra fazer, tá bom? Pra atender. Muito importante esse tema, né? Tanto para quem atua com as próprias mãos, né, para quem faz atendimento estético aí, atuando sem equipamento nenhum, mas também para quem quer usar algum equipamento, mas tudo que importa aqui é a gente realmente conseguir entregar um resultado efetivo para as nossas clientes sem ficarmos preocupados em estou fazendo certo ou fazendo errado. Então, eu vou explicar para vocês primeiro as diferenças principais em cada um, tá? Tanto do linfedema quanto do lipedema. E também vamos falar sobre a melhor forma de tratar, tá bom? Oi, Veloso Biba, bem-vinda. Ótima pergunta da Glorinha. Manta térmica, usar ou não? Vamos falar sobre isso, pode deixar. Vamos para mais um pouquinho de conhecimento, tá? Isso aí. De aquecimento para a jornada, né? E também conhecimento. Bom, primeira coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, né? Começando então a entrar aqui no nosso tema, por que esse tema é importante? Porque falar sobre lipedema e linfedema é tão importante e por isso eu trouxe esse tema como uma das lives do aquecimento. Acontece o seguinte, lipedema tá super em alta, né? É um tema que vem sido conversado bastante no quesito profissionais de estética, medicina, ciência e mulheres, né, que se preocupam não só com a saúde, mas com a beleza, o bem-estar. E, gente, o lipedema, ele vem sido muito conversado e disseminado sobre esse tema, porque muitas mulheres descobriram que tem, né? E antigamente o lipedema ele era tratado como obesidade, ou então como um acúmulo de celulite, que a pessoa que tinha, né, a mulher portadora do lipedema, que até então não tinha esse nome, era taxada como a mulher que não queria se tratar, não queria se cuidar. E existem muitas mulheres que têm lipedema, ou então que têm uma tendência genética para ter e consegue controlar através de dieta e alimentação. Porém, se ela não fizer a dieta e alimentação, se ela tiver uma vida mais descompensada e tudo mais, ela acaba tendo chances de acumular essa gordura nos membros inferiores. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o lipedema trouxe muita consciência para a área médica, para a área da estética, da saúde e do bem-estar. E hoje as mulheres conseguem entender o que acontece com elas, né? E também, ao mesmo tempo, não só se aceitar, porque isso é motivo de muitos problemas psicológicos. As mulheres, elas se sentiam mal com elas mesmas, sem ter um motivo para, né, não conseguir ter resultados tão legais fazendo dieta e tudo mais, e elas achavam que a culpa era delas, sempre delas, até descobrirem que o lipedema, ele tem um fundo genético, né? Então, quando a mulher, ela tem essa propensão, essa probabilidade geneticamente, as chances dela desenvolver são muito grandes, e além disso, hoje em dia a gente, por enquanto, não tem uma cura, né? Mas tem tratamento. E aí é que entra nós como profissionais. Eu sempre falo pra vocês, não importa se você é esteticista, fisioterapeuta, biomédica, fisioterapeuta, o que eu sempre falo aqui? Antes de sermos profissionais de estética, somos profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa ter essa consciência de que eu preciso me aprofundar e me atualizar em temas importantes que estão aí relevantes no mercado, justamente porque isso tem a ver com saúde e bem-estar antes mesmo de estética. E eu vou falar muito sobre saúde e estética na primeira aula, que é a ciência por trás de reduzir 2 quilos na sessão, tá bom? Então, tudo tá muito ligado.
Então, o lipedema, como ele antigamente era tratado como obesidade ou como celulite de maneira equivocada, o que acontecia? Muitas profissionais acabavam tratando de forma errada e piorando a condição do lipedema. Então, por isso eu trouxe esse tema como um tema muito relevante para o nosso aquecimento da jornada, porque não tem como a gente manter, né? Falar sobre resultados imediatos, progressivos, e ainda assim ficarmos nesse impasse de tratar errado. Oi, Dri, bem-vinda, boa noite, ó, já tô na live das 7. Boa tarde, Islane, Dri, minha aluna, Débora, Daine, a Daine também é aluna, bem-vinda, da massagem modeladora. Jéssica, enfim, boa tarde para todo mundo. Bem-vindas. Ó, se vocês tiverem dúvidas sobre lipedema e linfedema, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Já tem uma pergunta que eu não esqueci, que é sobre manta térmica, se devemos fazer ou não. E faz todo sentido essa pergunta para nossa live. E se você também tiver alguma dúvida, tem alguma cliente que você está tratando, não sabe mais o que fazer para ajudar, deixa aqui que eu vou te ajudar, tá? Bom, então, o que eu preciso primeiro ter de diferença na minha mente sobre lipedema e linfedema? Sabe por que o lipedema, ele era antigamente visto como obesidade? Como acúmulo de gordura só, né? A gente não sabia todas as outras características dele. Mas por que ele era só visto como obesidade? Porque no lipedema, nós temos de fato acúmulo de gordura em excesso, tá? Nós temos um acúmulo de gordura no lipedema, em específico na região dos membros inferiores, que acomete então da cintura para baixo. E aí na jornada eu vou explicar qual é o tipo 1, o grau 1, né? Quais são os tipos e graus. Eu vou explicar isso lá na jornada. Mas então o lipedema, ele é um tipo de gordura que se acumula nos membros inferiores principalmente. Também pode pegar braços, dependendo do tipo, né? Porque tem um tipo e também, aí o que acontece? É uma doença progressiva. Então, quanto mais a pessoa tem esse acúmulo de gordura, mais a pessoa, ela tem um estágio que a gente chama de grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4. E pensando nisso, o que acontece? A mulher que 90% ou mais dos casos acontece em mulheres, a menos que o homem tenha, né, o estrogênio em excesso, né, que é um hormônio predominantemente feminino, mas pode acontecer do homem ter e aí desencadear também o lipedema. O lipedema, ele então tem esse acúmulo de gordura. Só que ele é caracterizado por um acúmulo nos membros inferiores, quadril até tornozelo. E aí a primeira coisa que diferencia o lipedema da obesidade é que a pessoa que tem obesidade, ela tem gordura também nos pés, né? A gente percebe que o pé da pessoa também tem gordura, é mais inchado e tudo mais. E quando a pessoa ela não tem obesidade, o caso dela é realmente lipedema, aí o que acontece? A pessoa tem o pé mais magrinho. Você vê assim que o acúmulo de gordura nos membros inferiores, ele pega glúteo, né? Pega ali o bumbum, a cliente fica com bastante celulite e acúmulo de gordura. Coxas, né? Que você também percebe que tem bastante gordura. Glúteo, coxa e também na região do joelho até o tornozelo. E a pessoa que tem, então, esse biotipo, né? Característico do lipedema, tem o pé como se a gente chama de garrote. É como se ela tivesse com alguma coisa ali prendendo o tornozelo dela, que a gordura se acumula só do tornozelo pra cima e no pé fica magrinho. Então é até uma forma clássica da gente perceber que a pessoa tem lipedema ou não. E se a gente parar pra pensar, quando a pessoa tem lipedema, ela tem um acúmulo de gordura nos membros inferiores e isso acontece nos dois membros. Então ela vai ter nas duas pernas ou vai ter nas pernas ou só tipo, só nas duas coxas, dependendo do tipo. Então ou vai ter na coxa ou vai ter na região da panturrilha. Você vai perceber que acontece dos dois lados ao mesmo tempo. Isso é lipedema, é acúmulo de gordura anormal, atípica, por conta de tendência genética, e é um tipo de gordura anormal que eu também vou mostrar na aula 2, como é esse tipo de gordura do lipedema.
E é assim, impressionante, sabe? Pra quem tem um pouco de aflição, é até assim, dá um pouco de gastura você olhar para aquela gordura assim tão nítida, né? E como ela é diferente, porque ela parece pérola, mas eu vou mostrar na jornada. Aí, quem gosta vai ficar apaixonado, né? Eu gosto bastante, porque eu adoro ver assim o tecido por dentro, sabe? O corpo humano por dentro, né? À toa que eu já dei bastante aula de anatomia. Então, quando a gente olha, né, para aquilo e vê, né, como é o tecido de gordura de uma cliente com lipedema, a gente entende também que não é uma gordura comum. Porque é um tipo de gordura que tem bastante fibrose. Por isso que tem esse aspecto de casca de laranja muito evidente. Porque é como se as fibras fossem se unindo ali da derme até a musculatura. Forma, então, esse aspecto de casca de laranja. E dá o aspecto de depressão na pele e tudo mais. Então, por isso confunde-se muito com celulite, porque tem muita fibrose associada. Beleza, então eu tive gordura nos dois membros, questão genética, então um bom histórico médico, clínico e familiar vai te ajudar a descobrir se a família também tem. E ao mesmo tempo você tem ali, você sabe que tem bastante fibrose. Por isso que quando a gente passa a mão na pessoa que tem lipedema, coloca a mão assim, coloca as mãos em cima da pele da cliente, você percebe ondulações, porque tem bastante fibrose e o tipo de gordura também é diferente. Beleza, entendi isso. E como é que eu vou diferenciar de uma cliente que tem linfedema? Como o próprio nome diz, linfedema acumula linfa, tá? Então é um comprometimento do sistema linfático. Por isso, não necessariamente no linfedema você tem nos dois membros, tá? Você tem geralmente em um membro só, ou só no braço e no outro não, ou só numa perna e na outra não. O linfedema, ele não necessariamente vai ser dos dois lados como no lipedema. Isso ajuda a gente a diferenciar. E, obviamente, uma outra coisa que faz com que ajude a diferenciar, olhando assim clinicamente, fazendo uma avaliação física, é a percepção de líquido retido, né? No lipedema retém bastante líquido, é muito importante a gente trabalhar muito bem esse líquido retido ali, porque tem um comprometimento do sistema linfático, sim. Porém, lá no linfedema, aí sim eu tenho de fato um acúmulo de líquido propício do linfedema. E aí, nesse caso, você pode ter também o acometimento de toda a circulação do membro, inclusive no pé, tá? Diferente do linfedema, que o pé fica mais sequinho, mais magrinho, e a gordura se acumula do tornozelo pra cima. No linfedema também pode pegar os pés. Agora, tem um ponto muito importante que talvez vocês não saibam, porque pouco se fala sobre isso. E se você tá aqui, você vai aprender comigo agora. O que acontece? Tem muita gente, muitas pessoas que têm lipedema, só que já estão no estágio mais avançado do lipedema. E o que acaba acontecendo? Essa pessoa, ela tem bastante acúmulo de gordura nos membros inferiores, decorrente do lipedema, só que isso vai se agravando em graus tão avançados, então a pessoa já tem o grau 3, o grau 4, que acaba comprometendo muito o sistema linfático. Adivinha? Ela desenvolve linfedema, o que é chamado, gente, de lipolinfedema. Lipolinfedema é o acúmulo anormal de gordura nos membros inferiores decorrente do lipedema, e esse grau já está tão avançado que comprometeu muito o sistema linfático. Então a pessoa tem lipolinfedema, tá? Esse termo é pouco conhecido, só que é por isso que eu falo, né, que eu até falei hoje nos stories que a gente precisa sempre se atualizar muito, porque esse termo eu conheci com o Dr. Godoy. O Dr. Godoy, ele é uma referência mundial em linfedema, lipedema, sistema linfático. Ele tem um método, né, brasileiro de drenagem linfática, que eu me pauto muito para construir o MDO, tá? Então, assim, é muito importante você ter essa visão de que a cliente, ela pode ter diversas condições, inclusive associadas. Então, a sua avaliação é muito importante, tá? Então, a primeira coisa é você saber diferenciar, ter essa noção de diferença entre
lipedema e linfedema, tá? E que os dois podem acontecer simultaneamente, dependendo da situação. Certo? Agora, nós vamos pensar em como entregar resultados em cada um dos casos. Mas, como eu já vi que chegaram perguntas, eu vou responder algumas, tá bom? Se forem relacionadas, eu não consegui ler. Se forem relacionadas ao tratamento, eu vou deixar para o final para juntar com a pergunta da manta térmica que chegou, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, pessoal. Oi, Aline, bem-vinda. Rose, Rai. Oi, Maria José, tudo bem com você? Também é aluna da comunidade. A Ana Moura tá sempre interagindo também, bem-vinda. A Carol do Uruguai, bem-vinda, Carol. Tudo bem com você? Aluna também da comunidade. A Glorinha perguntou da manta. Deixa eu ver. Adriane Santana. Dani, estou tratando uma paciente que eu acho que tem lipedema na perna inteira, sempre inchada, bastante nódulos, gordurinhas duras. O que fazer? Tenho eletrolipólise, ultrassom em minhas mãos. Tem muito já, tem praticamente tudo, mas eu vou te explicar. A estética perfume de mulher. Olá, sou Tatiane. Oi, Tati. No lipedema, podemos usar algum aparelho ou só drenagem? Já me inscrevi, mando te seguir. Que legal, obrigada, tá? Pela mensagem. Vamos lá, vou responder. Essa pergunta sobre... Tudo bem? Tudo bem, Daisy? Bem-vinda. Cadê? Essa última pergunta sobre aparelho, drenagem ou não, ela realmente vai ser a que eu vou começar respondendo, porque ela faz mais sentido agora. Depois eu vou terminar de responder todas. E se você ainda ficar com alguma outra, pode deixar aqui que eu vou responder todas as perguntas. Lembrando que eu vou explicar muito mais sobre isso na jornada. Então, se você não se inscreveu para a jornada, que faltam 6 dias já, começa no próximo domingo, 8 horas da noite, não deixe de se inscrever, porque você só tem como assistir e receber o certificado e participar do sorteio na última aula se você se inscrever. E vai ter uma aula em que eu vou falar exclusivamente não, porque eu também vou falar de resultado progressivo, né? Mas eu vou falar de lipedema e resultado progressivo sem depender de equipamento, tá bom? Portanto, se você ainda não se inscreveu, clica no link que tá na minha bio quando terminar a live, ou então me manda eu quero no direct, tá? Pode ser no direct ou pode ser aqui nos comentários, que depois eu te passo todo o link, todas as instruções para você se inscrever, tá? Mas não deixe de fazer a sua inscrição para conseguir participar da jornada da estética corporal que começa domingo agora. Bom, seguindo. Tenho manta térmica, posso fazer manta térmica, ou eu posso fazer manta, posso fazer ultrassom, posso fazer... Quais estratégias, né, nessas condições? Então, eu vou explicar. Pensando em manta térmica, vamos pensar o seguinte. Eu tenho... Como a manta, ela vai aumentar a temperatura do local, ela tende a estimular bastante a sudorese. Estimular a sudorese vai ajudar muito a eliminar líquido retido. E, consequentemente, vai trabalhar o sistema linfático, né? Isso acho que é bem claro. Podemos, então, usar a manta térmica para trabalhar com a estratégia de estimular a redução de toxinas. Só que o que a gente precisa entender? Principalmente na cliente que tem lipedema. Lembra que eu estava falando agora no começo sobre fibrose, né? Que a cliente com lipedema também tem fibrose. A cliente que tem lipedema e tem fibrose, ela pode ter um acúmulo dessa fibrose que pode ser estimulada por um uso errado da manta térmica, assim como por um uso errado de radiofrequência. Isso significa que eu não posso usar manta térmica e que eu não posso usar radiofrequência em clientes com lipedema? Não, não significa. Eu vou te explicar o jeito certo de usar cada uma das duas estratégias que aquecem. E vai também servir para responder a pergunta do ultrassom, pensando em equipamento no tratamento, tá? O que acontece? Quando você para avaliar o equipamento, independente de qual for que você pensa em associar no tratamento do lipedema, você tem que entender qual é o objetivo dele e o que está acontecendo fisiologicamente naquele tecido. Então, se você
para e avalia que uma cliente com lipedema tem fibrose, tem gordura e tem líquido retido, tem comprometimento do sistema circulatório e linfático, beleza, você vai ali fazer um tratamento voltado para quê? Estimular a quebra de gordura, estimular esvaziamento do sistema linfático que está ali comprometido e trabalhar contra a fibrose. Só que você tem que trabalhar contra. Na manta térmica no ultrassom, que for aqueles mais potentes que aquecem. E também na radiofrequência, se você trabalhar errado, você corre o risco de aumentar a fibrose. Porque você vai... Lembra que quando a gente... O que a gente mais faz, né? Pensando em usar radiofrequência? Estimular colágeno através do aquecimento. Então, se no tecido da cliente com lipedema também tem fibrose, tem um sistema de colágeno e elastina comprometido, se eu estimular ainda mais com a rádio ou com ultrassom que aquece muito, eu corro o risco de estimular ainda mais fibrose e piorar o aspecto do lipedema. A mesma coisa serve para a manta térmica. Não adianta você colocar a manta térmica muito quente pensando, essa cliente, ela tá retida, né, a perna dela tá muito inchada, e o que eu vou fazer? Vou colocar ali a manta térmica quente para ela, o mais rápido possível, eliminar líquido. E assim, meu tratamento vai ser um sucesso. Só que não é bem assim. Primeiro, porque quando a cliente está transpirando na manta, o que está sendo estimulado? O sistema das glândulas sudoríparas. Ela não está transpirando através do sistema linfático. Ela está transpirando através das glândulas sudoríparas que ficam na pele. Então, ela está eliminando suor. Ela não necessariamente está eliminando líquido do sistema linfático. Mas não acaba meio que tudo a mesma coisa, que ela está retida e é líquido retido no corpo dela? Teoricamente, sim, só que você tem que trabalhar pensando em fisiologia. Então, a forma correta, uma forma ideal de você trabalhar é associando estratégias nesse caso. Você pode trabalhar com as suas mãos, favorecendo muito bem o sistema linfático e, ao mesmo tempo, usar a manta térmica para contribuir com a eliminação de toxinas, tá? Mas você não pode ter uma visão de que, o que eu vou fazer, então, é só a manta térmica na cliente que tem lipedema ou que tem linfedema, porque eu vou trabalhar o sistema linfático dessa forma. Ou então, vou estimular o metabolismo, ela vai quebrar gordura e pronto. Não é assim, tá? Aí, voltando para a pergunta do ultrassom, se a cliente, ela tem bastante líquido retido e você percebe que principalmente por conta do lipedema, você pode e deve usar o ultrassom nela, vai ajudar. Só que se não for um ultrassom de alta potência que vai esquentar demais, e também se não for um ultrassom que você tá fazendo antes de limpar o corpo dela. Então, isso tá por trás da ciência de reduzir até 2 kg do peso da cliente na sessão que eu vou explicar na aula 1, tá? Na aula de domingo que vem às 8 horas da noite. Vou explicar muito mais sobre reduzir o líquido em excesso no corpo da cliente e tudo mais. Então, o que a gente precisa fazer? Estimular primeiro a eliminação de toxinas para depois trabalhar o acúmulo de gordura, tá? Da cliente com lipedema. Oi, Eli, boa tarde, tudo bem com você? Bem-vinda! Ele também é aluna da comunidade Catanzaro, também entrega muitos resultados muito, muito, muito bons com o MDO, que é uma estratégia, né, que eu criei e tudo mais, tá? Então, primeiro, respondendo essa pergunta que vocês enviaram, que eu recebi, que eu não lembro mais o nome, mas que eu entendo, né, que foi querendo entender o que eu posso associar pensando em ultrassom, as minhas mãos e tudo mais, você precisa ter essa visão de que você vai primeiro limpar o organismo da cliente e depois você pode usar o ultrassom. Só que se você não preparar o organismo dela, você não vai conseguir ter sucesso no seu tratamento. E se você tiver, pense que você poderia ter mais se você tivesse trabalhado com a lógica da fisiologia. O que é trabalhar com a lógica da fisiologia? É limpar o organismo da cliente e depois você estimular a quebra da gordura. Então, a mesma coisa vai funcionar para trabalhar com radiofrequência. É proibido? Não é, desde que ela não esteja acumulando líquido demais. Porque meio que não adianta. Você consegue enxergar e perceber que enquanto eu tenho muita água no tecido, eu tô acumulando muita inflamação, muita toxina através desse líquido retido e o corpo não vai responder bem às estratégias de equipamentos que eu colocar na pele.
Então, eu preciso primeiro limpar o organismo. Eu preciso primeiro tornar esse corpo responsivo ao estímulo que eu vou fazer de outras estratégias. Mas primeiro eu preciso limpar. E muitas vezes nesse início de limpar o organismo, remover excesso de toxina, seja com manta, seja com as próprias mãos ou associação dos dois, você consegue ter um resultado muito efetivo, tá? E eu tô falando aqui, focando em lipedema, não só porque o que a gente mais tá acostumada, mas porque isso também vai acabar sendo a mesma linha de raciocínio que eu vou ter pra cliente que tem linfedema. Se ela tem linfedema, eu já não vou focar tanto em quebra de gordura, porque o caso dela é de linfedema. Então, ela tem o sistema linfático comprometido em um dos membros. Então, eu vou ajudar como? Trabalhando a eliminação de líquido retido. E muitas vezes a gente faz com a manobra correta manual. Só que tem um erro muito comum que as pessoas cometem, que é não fazer direito a drenagem linfática, não fazer direito o estímulo do sistema linfático. E qual que é o jeito certo e qual que é o jeito errado? Pressão, manobra, sentido, ficar fazendo muito estímulo do sistema linfático sem necessidade, ali dos gânglios linfáticos sem necessidade, tudo isso pode prejudicar mais o resultado do que ajudar, tá? Então, você precisa ter uma boa estratégia para limpar o organismo da sua cliente e eu recomendo muito que você faça isso antes de usar qualquer outra estratégia de equipamento e depois você vai adicionando as sessões de equipamento, uma vez que você percebe que ela já está com o corpo menos inchado, menos líquido retido, menos sensação de peso, que é um indicativo de que ela tem bastante líquido ali, tá? E que ela já eliminou bastante líquido e toxinas com o passar das sessões do seu acompanhamento. E quantas sessões eu tenho que fazer na minha cliente, seja de manta ou de uma estratégia manual bem feita, para perceber que ela teve uma melhora. E aí depois eu entro com outras estratégias para trabalhar a gordura e o tecido flácido do lipedema. Vai depender de cada cliente, porque o lipedema ele já tem o grau dele por si só. Oi, Wanda, boa tarde, bem-vinda. Cada cliente tem o seu acúmulo de gordura decorrente do lipedema por si só. Então, não tem como você fazer o mesmo número de estratégias, de sessões para todo mundo. Cada organismo tem uma resposta. Eu vou explicar para vocês sobre a importância da água. Eu falo muito sobre a água e tudo mais dentro do que eu ensino para as alunas, né? E ao mesmo tempo eu busco trazer aqui para vocês, mostrar a importância disso, porque toda vez que você tem uma cliente que tem um metabolismo muito lento, com muito líquido retido, ela geralmente tem pouco consumo de água. E é uma coisa tão simples, né? É da natureza do ser humano e tem muita gente que tem dificuldade de tomar água. Só que isso vai impactar diretamente no nosso resultado estético e também de saúde e bem-estar. Então, você precisa entender para conseguir explicar para sua cliente. Então, entender que a quantidade de água que ela toma é fundamental para o sucesso do tratamento, mostrando para ela que é através da água e o que ela vai eliminar de água do corpo dela. Só que nesse caso, com excesso de líquido, inflamação e tudo mais de toxinas, que vai ser eliminada junto com essa água que ela vai consumir, vai contribuir para o sucesso do tratamento. Talvez, explicando assim, do jeito que eu tô falando aqui na live, não fique tão claro. Mas eu tenho certeza que olhando os slides, olhando a apresentação toda que está sendo preparada para vocês para a jornada, qualquer dúvida que tiver ainda que tenha ficado vai ser esclarecida, porque lá eu mostro artigo científico, eu mostro imagens de todo o sistema, de tudo isso acontecendo no corpo da cliente e por que a gente precisa limpar, tá bom? Pra conseguir entregar resultado. Mas o que eu preciso que você fique dentro de você, pensando no que você aprendeu nessa live, é compreender que líquido retido, seja de lipedema ou de linfedema, tem que ser uma boa estratégia para você eliminar. Manta térmica eu posso usar, ultrassom eu posso usar, radiofrequência eu posso usar, mas se você coloca a mão na sua cliente, faz os testes, percebe que ela tá inchada demais, ela conta para você e na avaliação você percebe isso, que ela retém muito líquido, você precisa primeiro trabalhar isso para depois pensar em estratégias para melhorar a textura da pele e estimular redução de gordura do corpo dela, tá? Porque o lipedema ele tem tudo isso junto.
pele, gordura e líquido retido, além da questão genética, né? Que não nos ajuda, porque já é, aí por isso, por enquanto, não tem cura, apenas um tratamento progressivo para melhorar as dores, melhorar os sintomas, melhorar as condições do cliente e gradativamente a gente melhora assim. Tem uma aluna que eu até postei um resultado dela, mas postei hoje da Érica, mas não foi de lipedema, esse caso foi de acúmulo de gordura normal. Mas a cliente dela que foi tratar lipedema, o médico perguntou se ela tinha feito algum procedimento mais invasivo. Depois que ela fez o tratamento correto com a Érica, no caso, uma estratégia manual que não depende de equipamento, mas pode ser agregado equipamento durante o tratamento, dependendo de cada caso e do que a profissional tem. Não é obrigatório ter equipamento para ter um resultado bacana. Nesse caso, o médico perguntou para a cliente se ela tinha feito algum procedimento mais invasivo, porque o resultado que ela teve em 3 semanas no lipedema foi expressivo. Porque a profissional entendeu e aprendeu a aplicar uma forma correta de trabalhar com o organismo, tá bom? E qual é essa forma correta? Limpando, eliminando toxina, líquido retido e trabalhando muito bem com as suas mãos, que faz parte da pergunta do ultrassom, né? Tem que saber trabalhar muito bem com as mãos, tá? Antes de tudo, quem não conseguiu entrar, quem não conseguiu fazer inscrição para a jornada, só me mandar uma mensagem no direct, que eu vou responder todas, ou então clicar no link da bio, que daí você consegue fazer a sua inscrição para a jornada. Se tiver alguma dificuldade, é só me avisar, tá bom? Pessoal, esse era o tema que eu precisava conversar com vocês hoje, falando de lipedema e linfedema, tá? Expliquei as principais diferenças, expliquei como é que você pode tratar cada uma e vou explicar muito mais sobre isso na jornada. Então, eu espero vocês na jornada, porque é muito importante fazer sua inscrição para assistir as aulas, conseguir receber o link certinho das aulas e, ao mesmo tempo, depois participar do sorteio e receber o certificado no final das 4 aulas, tá bom? Deixa eu ver aqui qual é o tema da live de hoje à noite. Eu sei que essa semana tá tão boa quanto semana passada, pensando em temas das lives. Semana passada foi muito legal, mas essa foi bem legal também, o que foi pensado aqui de tema. Ó, 5 nutracêuticos que aceleram a redução de medidas na sua sessão. Vamos falar sobre isso. 5 nutracêuticos que aceleram a redução de medidas na sessão, tá? É muito importante trabalhar in e out. In é de dentro para fora e o out de fora para dentro. Então, nós como profissionais precisamos entender que não é só colocar produto na pele da cliente e esperar o resultado vir. Assim como eu estava falando do equipamento. Não é só colocar o equipamento, pensar no que ele faz e entender que aquilo vai ser o suficiente. Eu preciso ter uma visão estratégica. Como é que eu vou fazer isso? Compreendendo que cada cliente tem até necessidades diferentes do que ela consome para ter um sucesso ainda maior na sessão. E eu vou te explicar lá na nossa live de hoje, às 7 horas da noite, tá? Então, 19 horas, já coloca seu celular para despertar, porque vamos falar sobre 5 nutracêuticos que aceleram a redução de medidas na sua sessão, certo? Vou explicar, por exemplo, a cliente que tem lipedema, o que eu posso dar para ela? A cliente que tem gordura abdominal, o que eu posso oferecer para ela? Ah, mas essa da gordura não pode tomar nada que acelera demais o metabolismo, então vamos pensar em outra estratégia, tá? Vou explicar para vocês. Tanto chás quanto cápsulas que podem ajudar bastante, tá bom? Gente, obrigada pela participação, pela presença de vocês. Foi uma live bem legal, acredito que tenha sido proveitosa aí para vocês. Se ficarem com alguma outra dúvida, podem me mandar. Deixa eu ver se eu esqueci de responder algum ponto importante, mas eu acredito que não, já se inscreveu. Ah, posso usar algum aparelho ou só na drenagem? Ou só drenagem, então já respondi. Tenho eletrolipólise e ultrassom em minhas mãos. Então pode usar as 3 estratégias, mas eu recomendo que comece com as suas mãos, com uma estratégia bem feita para limpar, tá bom? Que legal, Ká. Pois é um tema importante, né? A profissional tem que ter uma ideia, assim, do que ela pode indicar para cliente, o que não pode, em que momento. Então, eu vou explicar sobre isso mais tarde, tá? Beijos, muito obrigada e até a nossa live das 7.